diz respeito à unidade. Jesus bate na tecla da unidade. Ele diz: Pai, eu e o Senhor somos um. E para que o mundo creia que o Senhor me enviou, para que o mundo creia que eu não sou apenas um cara muito inteligente, para que o mundo creia que eu não sou o filho de um marciano, para que o mundo creia que eu não sou apenas mais um profeta, para que o mundo creia que eu sou filho de Deus, faz com que eles sejam um. Pai, que eles sejam um, e que esse seja o sinal de que o Senhor me enviou. O sinal da divindade de Cristo. O sinal de que Deus estava em Jesus, de que Jesus estava em Deus e de que o Espírito Santo de Deus está conosco, é que nós sejamos um. E infelizmente, não é isso que nós temos visto. Se muitas pessoas não têm crido em Deus, se muitas pessoas não têm crido em Jesus Cristo, se muitas pessoas não têm crido na mensagem que a igreja tem pregado, é porque o ponto focal, que é a unidade, não tem sido visto no seio da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja denominação, eu não estou falando da igreja prédio, eu não estou falando da igreja CNPJ, eu não estou falando da igreja protestante, não estou falando da igreja romana, não estou falando da igreja grega, ortodoxa, eu não estou falando de nenhuma instituição feita por homens, não estou falando de nenhum CNPJ, de nenhuma agremiação religiosa. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando do corpo vivo de Cristo na terra. As pessoas. E a igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição. A igreja é a união de pessoas que professam a mesma fé. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia, grupo. Então, Jesus, quando ele falava assim, que a igreja, ele falava assim, que os meus seguidores, que o meu grupo, que aqueles que estão comigo. E Jesus coloca, para que o mundo creia em mim, tem que haver unidade no seio da igreja. E hoje nós temos visto disputas, denominações querendo ser melhor que denominações, igrejas querendo ser melhor que igrejas. Eu fui visitar o meu irmão Maxon, que mora junto com o meu irmão Marcos, anteontem, e fui lá e andei na quadra. Olha só, eu pastor, eu fiquei impressionado como que ali naquele trechinho de nada tem um monte de igreja. Eu fiquei impressionado com aquilo, sei lá, deve ter umas 10, não sei, assim, não contei, mas muita igreja. Igreja do evangelho daqui do outro, igreja, outra igreja, né? Várias lojinhas como a nossa aqui, várias igrejas, e uma do lado da outra, assim, digamos assim, fazendo concorrência, entre aspas, né? Eu olhei e falei, gente, é complicado a gente falar de unidade no Espírito Santo diante dessa profusão de denominações. Agora, é ruim ter muitas denominações? Em si mesmo, não é tão ruim assim. O problema é quando essas denominações começam a disputar espaços, quando essas denominações começam a profetizar, proferir que umas são melhores que as outras. A minha igreja é melhor que a sua igreja, a minha igreja é maior que a sua igreja, a minha igreja é mais gostosona que a sua igreja, meu pastor é melhor que o seu pastor, e começa a haver uma guerra santa, porque não tem nenhuma guerra que realmente seja santa, uma disputa, e o corpo de Cristo sendo esfacelado, o corpo de Cristo sendo esquartejado, e a igreja, que deveria ser uma igreja uníssona, é uma igreja que vira quase que o Jack Stripador. Eu tenho o braço de Cristo, eu tenho a mão de Cristo, e cada um vai pegando uma parte, e aí as pessoas olham aquele evangelho completamente esfacelado e falam assim, isso não é obra de Deus, isso é obra de homens
Isso é uma coisa humana, cada um puxando a sardinha para a sua brasa. Não é assim que deve ser. A vontade de Deus é a unidade, é a união. E essa união nós devemos ter entre as denominações e entre todas as religiões que sejam realmente cristãs, que é a igreja. Que é a igreja. Nós temos que começar esse exercício da unidade no nosso meio. Dá uma olhada em volta, você agora. Olhe nos rostos que estão em volta. Vira para trás, dá uma olhada, veja todo mundo. Veja bem, todo mundo. Nós sabemos quais têm sido as crises do nosso irmão de banco. Aqui não tem banco, né? Que tem cadeira. Nós sabemos quais são as crises, quais são as dificuldades, quais são as angústias existenciais, ou financeiras, ou de saúde. Nós realmente estamos interessados? Muitas vezes sim. Muitas vezes eu, como pastor, tenho o privilégio de conhecer quase todo mundo, percebo que muitos de nós temos tido uma preocupação genuína com o nosso irmão. Mas às vezes tenho observado que muitos de nós têm tido a preocupação exclusiva e unicamente consigo mesmo, com os seus negócios, com a sua vida, com a sua saúde, com os seus problemas, e são como que entidades como se fossem únicas no mundo. Deus existe para me servir, Deus existe para me ajudar. Esta, definitivamente, não é a vontade de Deus. Devemos ser um. Devemos estar preocupados uns com os outros. Determinado irmão que eu volta e meia vejo na igreja, não foi à igreja, e não foi 1, 2, 3, 4 domingos. Será que eu senti falta? Será que eu quis ligar para ele saber? Está acontecendo alguma coisa? Por que será? Será que eu posso ser útil? Será que está tendo alguma crise? Será que está tendo alguma dificuldade? O que pode estar acontecendo? Fulano não está vindo, ou não veio, ou enfim, não tenho conseguido encontrá-lo. Será que tem algo que eu possa fazer ao irmão, ou para aquela pessoa, além de ligar para ele e cobrar a presença dele? O que seria uma bobagem? A nossa preocupação deve ir muito além do que a nossa preocupação com as nossas próprias coisas e conosco mesmo. Jesus, nesse trecho, ele fala muito da palavra mundo. E a palavra mundo aí, ela sempre foi muito mal interpretada, né? Muitas vezes os evangélicos, os crentes falam assim: ah, isso aqui está no mundo, isso aqui é do mundo, isso aí pertence ao mundo. Eu já expliquei aqui sobre a palavra mundo. Essa palavra mundo aí, foi traduzida, essa palavra grega que foi traduzida como mundo, é uma palavra que poderia ter sido melhor traduzida como sistema. Quando Jesus falou mundo, ele não está falando do planeta Terra, ele não está falando do cosmos, ele está falando de um outro tipo de mundo, ele está falando do sistema que rege o mundo. Então, eu falo assim, aquele ali está no mundo, ele está no sistema que rege o mundo. E qual é o sistema que rege o mundo? É um sistema contrário a esse que nós falamos aqui agora. É um sistema onde a minha preocupação maior não é o outro, a minha preocupação maior não é o vizinho, a minha preocupação maior não são as pessoas. No mundo, a minha preocupação maior sou eu mesmo. O mundo é um sistema onde as pessoas olham para si e pensam primordialmente em si mesmo. Assim, falar aqui, o mundo está entrando na igreja. Por quê? Não, porque agora estão usando tatuagem na igreja, porque agora estão usando brinco na igreja. Isso são coisas do mundo. Isso é de uma bobagem sem fim. Isso não tem nada a ver. Jesus nunca se preocupou com usos e costumes.
De jeito nenhum, isso é uma bobagem.